O nome do Eduardo Leite parece estar ganhando um pouco de tração nos mercados internacionais de aposta e eu estou colocando aqui esse dado que eu vi hoje num site que eu acompanho chamado Predicted. Eu não estou sugerindo que vocês façam aposta no site. Aliás, eu não sei nem se dá para fazer aqui no Brasil aposta. Não sei se dá. Eu ouvi alguém falando que não dá para fazer essas apostas no Brasil. E segundo, que eu não conheço a idoneidade do site. Mas eu acho muito interessante ficar vendo quanto que as pessoas estão realmente colocando em dinheiro em cada uma das candidaturas. Então eu vou também explicar aqui um pouquinho como é que funciona o mercado de apostas. Porque eu fiz um vídeo agora, uns poucos dias atrás, falando um pouco disso e muita gente nos comentários não entendeu direito como é que funciona esse mecanismo. Então eu vou falar um pouquinho também como é que funciona esse mecanismo, beleza? Então, hoje, pela manhã, eu estava dando uma olhada nos preços que eles estão praticando e estava com mais ou menos esse preço aqui que eu coloquei de azulzinho, que são os SIM, ou seja, o favorito do mercado de aposta desse site. Eu vou colocar o link da descrição aqui para vocês poderem checar, tá? Como estão os preços atuais. O Lula estaria com aproximadamente custando 68 centavos de dólar. É mais ou menos o equivalente a falar 68%. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma boa aproximação. Então, o Lula estaria com 68%, o Bolsonaro em segundo lugar com 19% de probabilidade de passar, de ser eleito presidente da República. Pelo amor de Deus, isso daqui não é pesquisa eleitoral, isso aqui não é, o Lula tem 68% de intenção de voto. Não é intenção de voto, isso aqui é probabilidade de ganhar a eleição de acordo com o mercado de apostas. Então, voltando aqui, o Eduardo Leite agora está com impressionantes 9%, o Moro com 9% e o Ciro Gomes com 4%. Eu gravei um vídeo uns 4, 5 dias atrás falando de alguns nomes que eu estava vendo e eu lembro que eu comentei que eu estava pensando em comprar Ciro Gomes e Moro, porque eu acho que eles estavam subestimados naquela época. O Moro eu já acho que já está num valor um pouco mais realista, 9%, se não me engano ele estava 2 ou 3%, e o Ciro Gomes eu acho que também estava em torno de 3%. A grande diferença foi agora a candidatura do Eduardo Leite. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona o mercado de aposta. Então, como é que funciona? Você vai lá e você compra um contrato. Esse contrato custa um certo valor. Todo contrato vai te pagar no final do contrato, no final da aposta. Se você acertar, vai te pagar $1. Se você errar, não te paga nada. Então, toda aposta que você ganha $1 no final. Para você entrar na aposta do Lula, você vai ter que pagar 68 cents. Então você vai gastar 68 centavos, eu vou usar a expressão em real para ficar mais fácil, tá? Então você vai usar 68 centavos para apostar no Lula. Se o Lula ganhar, você vai ganhar R$1. Se você quiser apostar no Bolsonaro, a sua aposta vai custar apenas 19 centavos, ou seja, o mercado está achando que o Bolsonaro é muito menos favorito do que o Lula. Se você quer apostar, por exemplo, no Ciro Gomes, você tem que apostar apenas 4 centavos para entrar nessa aposta. Então, se você coloca R$4, por exemplo, nessa aposta, e se o Ciro ganhar, você vai ganhar R$100. Então, essas apostas aqui que pagam bastante são as apostas que, em geral, eu acho um pouco mais interessante. Eu não invisto nisso, mas eu gosto de entender e ver como é que está balançando os preços. Tá legal? Existe também uma outra forma de você apostar. Você pode apostar que a pessoa ela não vai ser eleita. Então, você pode apostar que o Lula não vai ser eleito e entrar nessa aposta com 34 centavos. Perceba que a soma do sim e do não dá um pouquinho mais que 100%. Isso daqui é por causa de falta de liquidez do mercado. Então aqui estaria dando aproximadamente R$1,02. Aqui também acho que está dando R$1,01. E quando começa a ficar mais aqui embaixo, geralmente o spread, essa diferença começa a aumentar. Legal? Isso aqui é só para você saber que, na verdade, existem duas possibilidades da sua candidatura. Pode ser sim e pode ser não. A soma da probabilidade do sim e a soma da probabilidade do não tem que dar 100%. Não tem como não ser um nem outro. Então, a soma disso daqui deveria dar 1, mas por causa da falta de liquidez, geralmente ela dá um pouquinho a mais de 1. E aqui, nesse caso, aqui tá dando bem mais do que 1, tá dando, nossa, quase 10 pontos a mais do que 1. Então, isso daqui é só para você entender um pouquinho melhor. Então, eu vou explicar de novo, só recapitulando. Se você quer apostar no Lula, você precisa de 68 centavos para cada aposta. Bolsonaro 19, Eduardo Leite 9, Moro 9 e o Ciro 4. Então você está apostando
que, na verdade, a chance da pessoa ganhar a eleição, na sua percepção, quando você entra numa aposta, é que é maior do que 4%, é maior do que 9%, é maior do que 9%, é maior que 19% e é maior que 68%. É isso que você está querendo dizer implicitamente quando você entra numa aposta desse tipo. Legal? Então, eu tô achando bastante estranho, porque o Eduardo Leite, ele nem apareceu no meu último vídeo. Se não me engano, o Dória, eu acho que estava com 1 ou 2%, o Leite não estava sendo nem negociado, não lembro se estava, talvez não estivesse sendo negociado. Então, os mercados internacionais começaram a apostar muito no Leite. Talvez tenha alguma informação, alguma pesquisa deles, alguma percepção de que o Leite pode vir a ser o vencedor das prévias do PSDB. E eu imagino que eles entendem corretamente, na minha visão, que o Leite seria um candidato mais forte do que o Dória. Então, se o Leite vai ser o candidato e o Leite vai ganhar as prévias, ele tem mais chance do que o Dória, então o pessoal já começa a achar que ele tem mais chance de ser eleito. Legal? Eu acho que o Leite é um candidato fraco, eu acho que o PSDB, em geral, são candidatos fracos. Os candidatos mais fortes, na minha opinião, eu já tenho falado isso, da terceira via, para mim, o candidato mais forte ainda é o Ciro Gomes. O Moro pode vir a fazer uma candidatura forte se fizer uma abordagem muito antissistema, mas eu tenho sérias dúvidas da capacidade do Moro fazer uma candidatura forte. O Leite foi a principal coisa diferente aí nessa aposta. Eu fiquei até meio impressionado. Falei, caramba, do nada assim, o Leite começou a subir muito. Então, esses valores aqui, eles são um pouco problemáticos por causa de falta de liquidez. Então, às vezes tem pouca gente operando isso, então os valores podem ficar um pouco estranhos. Os valores que eu coloquei aqui são aqueles valores que, se você quisesse fazer a aposta na hora que eu vi, dá para fazer. Então eu poderia entrar lá e comprar por 9 cents o Eduardo Leite. E se ele começar a subir muito nas intenções de voto e eu quiser vender, eu posso. Eu não preciso levar até o final. Isso é legal, né? Como se fosse mercado de ações. Você não precisa levar até o final. Você pode simplesmente falar, eu acho que o pessoal que o Leite tem mais do que 9% de chance, eu acho que o pessoal vai ter um pouco de euforia, eu compro e eu poderia vender quando isso aqui chegasse a, sei lá, 15%, 20%, ou eu poderia tentar levar até o final. Legal? Então é mais ou menos assim que funciona. Eduardo Leite está começando a ganhar tração no mercado internacional e, como eu falo nos meus vídeos, eu confio muito mais em gente que coloca o dinheiro do que gente que faz videozinho no YouTube, que nem minha pessoa, gente que escreve editorial, gente que fica em revistas e jornais online aí, né, falando um monte de besteira sem colocar a sua pele em jogo. Legal? Então, mais ou menos isso aqui que eu vi. Se vocês conhecerem algum outro site que dá para acompanhar, que tem um pouco mais de liquidez, por favor, comenta aí embaixo. Eu acho que vocês conseguem entender mais ou menos agora como é que funciona isso daqui. E só para eu fazer a última coisa, só para vocês entenderem mesmo. Então, por exemplo, se eu quisesse apostar no Ciro Gomes, eu colocaria 4 cents. Legal? E se eu quisesse apostar contra o Ciro Gomes, eu teria que colocar 98. Ou seja, se o Ciro Gomes não for eleito presidente da República, eu vou ganhar 1. Só que eu vou ter que colocar 98 para participar dessa aposta. Não é um valor muito legal, né? Tipo, nossa, eu vou colocar 98 para ganhar 1. Então é meio complicado. Então o mercado aqui está entendendo que o Ciro Gomes é um candidato fraco. É isso que o mercado está tentando falar. Eu não sei se eu falei exatamente na ordem certa, mas o que isso aqui está querendo dizer é que o Ciro Gomes é um candidato fraco e provavelmente ele não vai ganhar. Então, a soma desses dois aqui tem que dar aproximadamente, quer dizer, tem que dar mais do que 1, mas aproximadamente 1. Legal? Não sei se eu fiz essa última parte aqui correto, mas eu acho que deu para entender. Legal? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.